Gente, tudo bem? Eu sou o Lucas Marciano, professor de literatura do Solidário, e essa é a nossa primeira aula de literatura. Então, eu vou aproveitar para trazer alguns conceitos importantes que são muito comuns na nossa prova de linguagens no eixo literatura, tá? Então, nós vamos ver algumas palavras-chave que sempre aparecem nos enunciados, nos textos, nas alternativas. E aí, conhecendo essas palavras, fica mais fácil de responder a questão aí. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre a prova de literatura, né? Como é que a literatura é cobrada na prova do Enem? A gente sabe que a prova de linguagens, ela traz para a gente várias frentes. Português, gramática, literatura, artes, educação física, não é? Então, a gente tem essas várias frentes aí. Só que a prova de literatura, ela é bem marcada, né? Na prova de linguagens aí. Ela traz muito conteúdo, ela não é uma prova apenas de interpretação, como é a prova de linguagens no geral. Mas ela tem interpretação, então a gente tem que saber dominar essa parte. Porém, eu preciso também ter conteúdo, porque é muito comum conhecimento sobre épocas e autores aparecer aí nas suas questões, nas suas alternativas, tá? Então tem que saber sobre época, estilo de época, movimentos e autores aí mais comuns, como Machado de Assis, que sempre aparece no Enem. Outra coisa que a prova de literatura cobra da gente é a leitura de gêneros diversos, principalmente poema, mas não só. Pode aparecer crônica, conto, outras linguagens, pintura, escultura, né? Então eu tenho que saber interpretar tudo isso. E, obviamente, a análise de textos subjetivos. Um dos conceitos da aula de hoje é subjetividade. Então, se você não sabe o que essa palavra quer dizer, eu já vou falar para você nos próximos slides aí. Então, bora lá começar com os conceitos principais da prova de linguagens. O primeiro é em relação ao uso da linguagem, né? Nós podemos fazer dois usos da linguagem. A linguagem mais denotativa ou mais conotativa. Quando eu falo que eu estou fazendo um uso denotativo da linguagem, eu estou dizendo que a minha linguagem está no seu sentido real, literal. Aquele sentido, aquele significado que está lá no dicionário. E aí, para você lembrar, denotativa começa com D de dicionário, né? É o mesmo sentido que está lá no dicionário. Então, vamos pegar como exemplo a palavra planta. Se você buscar no dicionário planta, vai aparecer lá, né? Alguma coisa relacionada à biologia, né? A ciências biológicas. Vai aparecer alguma coisa relacionada à parte da engenharia e arquitetura, a planta de um prédio, né? Mas esses sentidos são sentidos literais de planta, né? Agora, vamos supor que eu escrevi um poema falando que eu rego todo dia uma planta dentro de mim e ela não para de crescer. Tá vendo que eu não estou falando mais de planta de prédio ou planta parte da biologia aí, né? O ser vivo, né? O vegetal. Eu estou falando de uma planta sentimento, né? Aí, no caso, eu faço uso da linguagem conotativa, que é o meu sentido figurado, ele é diversificado, né? Essa palavra planta, no sentido conotativo, pode ter vários sentidos. Essa planta dentro de mim pode ser um sentimento bom, um sentimento ruim, né? Uma coisa que eu estou tentando matar, uma coisa que eu quero cultivar. Então, tá vendo que o sentido aí é diverso, vai depender do contexto e da intenção do autor, né? E aí, para você lembrar, conotativa começa com C de criatividade. Aí você vai gravar assim: denotativa com D de dicionário, conotativa com C de criatividade para separar, tá? Como é que o Enem poderia cobrar esse conhecimento numa questão? Eu trago aqui para a gente uma questão de 2003 com a tirinha da Mafalda, que é uma personagem muito frequente nas provas do Enem. A Mafalda está falando sobre o dedo indicador na tirinha. Olha o que ela fala. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim, com o indicador, e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Aqui no caso, a Mafalda confundiu dois sentidos de indicador. O sentido literal, aquilo que aponta, o dedo indicador, e o sentido figurado, né? Aquele que representa, que indica alguma coisa aí. Ela juntou os dois sentidos num só, né? Então ela está achando que o dedo indicador é o mesmo indicador de desemprego. E é isso que está gerando o humor, né? Essa confluência, essa mistura de indicador dedo e indicador o índice, né? Então a Mafalda não soube separar sentido literal do figurado, denotação da conotação. E é isso que a questão está pedindo para analisar. Olha lá,
O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda. Eu já vou te dar o gabarito direto, tá? Porque a intenção aqui é só saber como é que o Enem cobra da gente. A letra C fala assim, ó. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos um mesmo sentido ao vocábulo indicador. Ela juntou literal com figurado, né? Então, por isso que tem esse problema aí e que vai gerar humor, né? Então, assim que o Enem vai cobrar de você. Viu que a questão não falou de denotação, conotação, mas cobrou esse conhecimento de você? Outro conceito aí que a gente tem que entender, em relação a poemas principalmente, é o eu lírico ou eu poético. Pode aparecer uma dessas duas expressões. Eu lírico ou eu poético é a voz presente no texto poético. Lucas, é o narrador? Não. O narrador está lá no texto narrativo, no texto em prosa, aquele corrido, organizado em parágrafos. Conto, crônica, romance, novela. Lá tem narrador, é a voz naquele texto. No poema eu não tenho narrador, mas também tem uma outra voz, que é o eu lírico, o eu poético. O eu lírico é a projeção do autor no texto. Como assim, Lucas? Vamos supor, eu sou escritor. Só que eu vou escrever um texto como se eu fosse uma mulher. Então, eu, escritor, projetei uma figura feminina no meu texto. Esse aí que é o eu lírico, a figura feminina. É uma identidade que eu crio para dar expressividade ao meu texto poético, tá? Então, eu posso ser homem, projeto uma mulher, sou adulto, projeto uma criança, sou branco, projeto um negro, sou idoso, projeto uma pessoa jovem, né? Enfim, eu posso projetar qualquer identidade aí no poema. Como é que o Enem poderia cobrar esse conhecimento de mim? Olha essa questão aqui, super recente, Enem 2018, que no enunciado já deixa claro para a gente que autor e eu lírico não são a mesma coisa, tá? O enunciado fala assim: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa o quê? Olha lá, a autora confere ao eu lírico, são coisas diferentes. A autora quem escreve que é de carne e osso, o eu lírico é a voz projetada no texto. Eu vou ler o poema para vocês da Freitas, né? Um útero tamanho de um punho. E é uma questão engraçada sobre essa prova aqui, essa questão. A autora, né? A autora brasileira, ela depois ela foi comentar essa questão e ela falou que o gabarito tecnicamente que foi dado pelo Enem não está certo não, mas eu vou dar o gabarito do Enem, que é o que o Enem considerou como certo, tá? Depois eu falo por que ela considerou errado. O poema é assim: o que será que ela quer? O que será que ela quer, essa mulher de vermelho? Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson, elementar. O que ela quer sou euzinho que ela quer, só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Olha a projeção que foi feita aqui. Uma escritora mulher projetou um homem extremamente machista, né? Porque ele acha que a mulher só se produziu para ele, né? O mundo gira em torno desse homem aí, né? O mundo só existe, a mulher só existe porque ele existe, para agradar esse homem. Então ela botou um vestido vermelho para ele. O enunciado quer saber, né, sobre aí. A autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa o quê? O eu lírico é o homem, tá? A voz masculina. A alternativa considerada pelo Enem é a hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Esse senso comum eu também posso chamar de machismo, né? Aquilo que circula aí no boca a boca, a mulher se arruma para o homem, né? Ela não pode se arrumar por conta própria, ou para outra mulher, ou para outra pessoa, para ninguém, né? Tem que ser só para o homem. É a letra A. Só que a autora, a Freitas, eu esqueci o primeiro nome dela, ela fala assim, ó, se a gente for considerar o eu lírico mesmo, a alternativa correta seria a letra C, a tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Porque é o homem tentando dizer o que a mulher pensa, o que ela faz, ele tentando entender o psicológico feminino. A alternativa considerada correta pelo Enem foi a A, mas a autora, dona do poema, disse que é a letra C. Mas a gente está aqui para o Enem porque ele que faz a correção. Então a alternativa A é a correta. Próxima ideia aqui é a subjetividade. Eu já falei lá atrás um pouquinho, né, que eu ia mencionar. Subjetividade é aquilo que é algo do indivíduo, no caso do escritor, relaciona-se aos temas, às ideias, aos sentimentos e pontos de vista do escritor, do autor, né? Ela é abstrata
e é oposta à objetividade. Ou seja, tudo aquilo que é do indivíduo, que é meu, que é próprio, que é pessoal, é subjetivo. Então, no poema anterior, quando o eu lírico fala se arrumou para mim, né, para euzinho, né, essa marcação é o subjetivo, né, a visão dele. Eu acho que ela se arrumou para mim. Como é que o Enem cobraria? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho uma questão de 2012, um trechinho super curto. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Eu vou ler só esse trechinho porque ele para mim já é suficiente. Olha a pergunta. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Mistura aí, mescla. Nesse sentido, a paisagem, além de existir de forma concreta, apresenta uma dimensão o quê? Olha o trechinho. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir o sentimento de pertencimento. Ou seja, ela lembra alguma coisa, ela serve como um ícone, um símbolo, alguma coisa que lembra. Por isso que eu já vou marcar aqui como correta a alternativa E, tá? Ela é simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. E eu também falei de subjetividade de indivíduo no slide anterior, né? Então tinha que ser essa resposta, porque tem tudo a ver com a explicação. Então, no caso aí, eu estou usando esse olhar subjetivo, o olhar meu, de quem está falando aí, em relação a essa paisagem. Isso que é subjetividade, tá? Outro conceito que aparece muito é o de intertextualidade. Tem uma aula específica para isso, porque são várias formas de se fazer intertextualidade. Mas eu quero que você saiba a ideia geral, principal. Intertextualidade é a influência que um texto tem em relação a outro. É uma relação dialógica. Dialógica é de diálogo, de conversa entre textos, tá? Então, quando um texto se refere a outro, conversa, entre aspas, com outro, é intertextualidade. O texto é originado a partir de um primeiro. Então, um texto final tem origem num inicial, aí, num primeiro. Um exemplo que eu te dou é imitação de artista. Então, pega lá qualquer humorista de quem você goste aí. Quando ele faz uma imitação, ele está criando um texto, entre aspas, novo, a imitação. Só que essa imitação se pauta num texto original, que é o artista que é imitado. Então, o imitador é o texto final, o imitado é o texto original. E esse tem uma relação de conversa. Você só entende a imitação se você entender o original. Como é que o Enem pode cobrar da gente esse conhecimento? Essa questão de 2003 eu amo, ela é muito bem feita. Nós temos o quadro aqui, Operários da Tarsila do Amaral. E aí tem um textinho da Nádia Gottlieb, falando sobre esse texto aqui, né? Sobre essa imagem, sobre esse quadro. O enunciado fala assim: o texto aponta no quadro de Tarsila do Amaral um tema que também se encontra nos versos transcritos em. Vou te dar o gabarito, porque eu quero só te mostrar como é que o Enem cobra. Mas presta atenção, aqui eu tenho um tanto de gente empilhada, enfileirada, e a ideia é de que isso aqui está crescendo, né? Olha, parece que é uma reta, tipo um gráfico, que vai crescer o resto da vida. E todo mundo parece que é a mesma coisa, né? Você está vendo todo mundo junto aí, parece que é tudo a mesma coisa. Essa ideia de apagamento de identidade, da miséria, da pobreza, da exploração. A alternativa que traz essa ideia aqui é a letra B, que fala sobre o texto do João Cabral de Melo Neto, né? O Morte e Vida Severina. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima. Aqui está falando das pessoas que são todas iguais, severinos com letra minúscula, que é um nome genérico, e que essas pessoas trabalham o tempo todo, né? É justamente o que está falando aqui na imagem, né? Essa gente que é tudo igual, um tanto de severino que só trabalha. Olha a fábrica lá no fundo indicando trabalho. Então, é só uma análise rápida aqui para a gente ver como é que o Enem cobra intertextualidade. Esses dois textos aqui têm uma intertextualidade que a gente chama de temática, tem referência. Não é que o texto do João Cabral de Melo Neto foi feito com base na Tarsila ou vice-versa, mas quer dizer que eles conversam em relação à temática, tá? Então, eles conversam em relação ao tema. E mais um conceito aqui que aparece muito na prova de literatura, polissemia. Lembra assim, polis, vários, semia vem de significado, de semântica. É quando uma palavra tem vários sentidos, só que todos eles estão relacionados à mesma coisa. Olha o exemplo aqui, vela. Vela pode ser a vela que você acende, bota fogo lá na chama, e também tem a vela do carro, até a vela do barco. Mas, independentemente do sentido, todas essas três velas estão relacionadas à da partida e ignição, não é? A vela que você acende, você bota fogo nela lá, ela acende, né? Pega fogo.
A do carro e a vela do barco estão relacionadas à ignição, da partida, né? É a ação inicial que faz a coisa andar, né? Então, vela, independente do sentido, dos vários sentidos, todas estão relacionadas à da ignição, a dar início. Como é que o Enem pode cobrar da gente? Olha esse exemplo aqui, né? Esse aqui o gabarito já está na cara. Você tem assim, ó, rede social nessa charge. Aí um tanto de pessoa numa rede social aqui em casa é outra coisa, né? Então a gente percebe que a palavra rede social, ela é polissêmica. O que é uma rede? União, conjunção, né, de coisas, de pessoas. Tá? A rede mundial de computadores interligados. A minha rede onde eu balanço é um tanto de coisa entrelaçada, né? A rede do pescador não são fios entrelaçados? Então, rede, no sentido geral, é coisas entrelaçadas. Qual que é o humor da charge aqui? É que essa palavra rede social ela é polissêmica, né? A alternativa A já fala para a gente polissemia aqui, ó. Ou seja, múltiplos sentidos. O Enem gosta de te ajudar, então de vez em quando ele te dá até a definição dos conceitos, mas é bom já saber para não ficar contando com a sorte. Então, isso aqui é uma questão sobre polissemia, super tranquila, se você conhece o conceito, tá? Então, a aula de hoje foi basicamente para ver palavras-chave da área da literatura aí que vão te ajudar a responder as questões de forma mais tranquila. Se tiver ficado alguma dúvida, se tiver comentário, sugestão, observação, crítica, deixa aqui pra gente nos comentários para esse vídeo e segue a gente lá nas redes sociais, @Solidário Pré-Vestibular. Indica para os amigos, para os conhecidos, curte a gente, compartilha. No mais, grande abraço aí e até a nossa próxima aula.